boa tarde, bom dia, tudo bem? Como estamos? Bom, hoje vamos falar um assunto um pouco extenso, tá? Mas é um assunto de extrema importância para a prova de vocês. Vamos falar sobre a indústria, tá? Eu peguei algumas definições de indústria para que possamos chegar, né, ao assunto propriamente dito, indústria, né? Botei alguns tópicos, né, porque o assunto é um pouco extenso, mas eu creio que vai ser de grande valia, ok? Bom, indústria, né? O que é a indústria? É uma atividade que tem por finalidade transformar matéria-prima, tá, em produto comercializável, tá? Ela pega o seu produto lá na sua origem e transforma um produto que nós podemos comercializar. Por exemplo, ela pega a cana, tá, e transforma em açúcar. O açúcar vai ser comercializado. Não é que a cana não possa ser comercializada, mas a finalidade é transformar um produto no outro. Para que serve a indústria? Tá? A indústria serve para produzir diversos produtos, tá? Para ficar ao alcance de todos. Local. As indústrias elas procuram locais que são favoráveis, né, para ela. Um local onde tem energia, um local onde tem água, um local onde os custos com impostos são mais baratos, um local onde tem a mão de obra mais barata para ela, tá? Proximidade da matéria-prima e etc. O objetivo dela é lucro, então ela vai querer sempre, né, manter essa característica de buscar o lucro. E ela vai no lugar que ela achar que ali ela vai conseguir lucro, então ali ela vai se instalar, ok? Beleza. Vamos entrar lá na primeira revolução industrial, para que podemos chegar exatamente na questão da indústria. Bom, entre os séculos 18, né, nós tivemos a invenção da máquina a vapor, o uso do carvão mineral, o avanço das fábricas, tá? Iniciada por produtos padronizados, tá? Depois eu vou fazer um link com a produção de Ford, vocês vão entender porque padronizados, tá? A população era majoritariamente rural, tá? Eles saíam do campo para trabalhar nas fábricas, tá? Nas linhas de montagem, ok? Segunda revolução, tá, industrial, antes do fim do século XIX, ok? Nós tivemos novas técnicas e máquinas foram inventadas nesse período. Foram integrada a produção de energia elétrica, o petróleo, tá? Essas características marcaram, né, a segunda revolução industrial. Também tivemos a linha de produção, tá? A transformação do ferro, tá, em aço. Tivemos motor a combustão, tivemos a invenção do telefone e outras coisas a mais. Esses que eu citei são os tópicos mais importantes que vocês podem guardar para caracterizar a segunda revolução industrial, ok? Vamos lá. Terceira revolução industrial, pós-guerra. Quando eu digo pós-guerra, eu digo pós-1945, né? Eu digo pós-segunda guerra mundial em diante. Nessa terceira revolução industrial, nós tivemos muita velocidade, né? As coisas são feitas agora mais rápido por causa da tecnologia. A tecnologia da informação, a tecnologia da comunicação, o transporte, né? A robótica, a mecânica, né? Principalmente no meio rural, né? As máquinas agrícolas passaram a ser mecanizadas e isso, né, foi causa do êxodo rural, né? O trabalho que 10 homens fazia, né, lá no campo, a máquina vem com um único homem operando, ele faz esse trabalho. As pessoas têm que migrar, né? Sair lá da área rural e ir para a cidade. Muitas vão trabalhar até na indústria lá do Ford, que é o modelo de produção Fordismo que vamos falar mais tarde, né? A mudança de consumo e o advento da informática, ok? Isso são os benefícios, mas também
como tudo na vida, né, tem os seus prós e seus contras. Nessa terceira revolução industrial, ainda dentro dela, nós temos ali o desemprego. Temos desemprego estrutural, tá? Que vem causado pelas novas tecnologias, né? A robótica, né? Nas indústrias de automóveis, por exemplo, né? Você tem lá a linha de produção, o robô vai lá e coloca a porta, o outro robotizado coloca a outra, o outro coloca o teto. Esse trabalho que o robô faz, o homem fazia, tá? Mas aí a robótica veio e está fazendo esse trabalho. E aí o homem fica sem emprego, eles chamam de desemprego estrutural. No banco, por exemplo, né, você tem um caixa eletrônico, né, o tal do autoatendimento. Você vai lá e bota o cartão e você mesmo começa a executar e fazer as funções. Antes tinha uma pessoa que fazia isso para você. Ainda tem? Tem, mas a quantidade é menor, tá? A intenção, né, desse desemprego estrutural é exatamente essa, diminuir a quantidade de mão de obra física para que as empresas passem a ter mais lucro. O desemprego conjuntural, né, que são as crises econômicas, né, seja ela tanto interna quanto externa, que vem afetando o mundo. Agora vamos falar sobre um pouquinho do tipo de indústria, tá? A indústria de produção ou a indústria de base, tá? Ela faz a transformação, tá, dessa grande quantidade de matéria-prima, tá? Nós temos a siderurgia e temos o petróleo, tá? A siderurgia, por exemplo, ela pega aquele ferro, né, aquele minério de ferro bruto, transforma em uma barra de ferro e daí ela vai passar para outro tipo de produção, né, que vai ser a indústria de consumo, vai produzir outros produtos. Ela pega o petróleo, né, o petróleo bruto, né, que ela vai passar para outro tipo de produção. Esse petróleo vai ser refinado e vai se transformar em outro produto, tá? A indústria de bem de consumo, tá? Que é aquela que produz diretamente para o consumidor. Você vai ter o bem de consumo duráveis, tá? Você tem o carro, eletrodoméstico e entre outros. Você tem o bem de consumos não duráveis, tá? Que são alimentos e as roupas. Bem, a indústria de base é como se ela pegasse a cana, tá? Lá no seu estado bruto, ela pegasse, lixasse a cana, descascasse a cana, pronto, passou para a indústria de base. Já a outra indústria de bem de consumo, ela já pega essa cana, extrai o que puder dela, ela já transforma no açúcar. Uma faz a base e o outro faz o produto final para o consumidor, ok? Também temos ainda a indústria de bens de capital. Eu posso dizer que são a indústria de acessório, tá? Ela tem a maquinária, ela tem a ferramenta, ela tem o microchip. Por exemplo, depois do celular pronto, você quer comprar uma capinha para o seu celular. Então você vai para a indústria capital, o celular lá na indústria capital, você vai ter lá a capa para o seu telefone celular. Se eu comprar um carro, mas aí você quer uma capa para o seu banco. Ora, vai na indústria de bem de capital, vai ter lá uma capinha para o seu banco, bonitinha. Ok? Formas de produzir, tá? Nessas formas de produzir, nós temos aí o taylorismo, tá? Repare que essa forma de produzir, ela vai fazer um link, tá? Lá na frente com os tipos de revolução. Vamos lá, nós temos o taylorismo. O trabalho no taylorismo, ele passa a ser um trabalho especializado, tá? Por exemplo, o trabalhador, ele não vai fazer todo o processo, tá? No taylorismo, o trabalhador ele faz uma parte, ele fica especializado em fazer uma parte, tá? Ele fica especializado naquela área. Fordismo. No Fordismo, tá ali entre o século XX, por exemplo, né? Ele vai usar um pouquinho das técnicas de Taylor, tá? Porém, o Fordismo ele tem uma característica muito interessante, que é a questão da esteira,
tá? No Taylorismo, o trabalhador trazia o produto para dar continuidade. No Fordismo não, ele vai criar uma esteira, tá? E essa esteira vai levar o produto e o trabalhador, né, que está especializado, ele vai encaixar ali essa parte, né? Tem um filme que retrata essa parte muito interessante, que é Tempos Modernos. Eu vou colocar aqui em algum lugar, né? E ali Charlie Chaplin ele tenta mostrar que o trabalhador ele ficou quase que parte da máquina, tá? Ele vai fazer uma crítica a esse tipo de produção, né? E o toyotismo, né? O toyotismo ele vem vinculado já, né, a nossa terceira revolução, né? Repare que vai ter um link industrial. No toyotismo você tem o cálculo de demanda, você calcula mais ou menos quanto de produto você tem que produzir, né, para atingir tal público, para que você não tenha um estoque exagerado de produto, para evitar desperdício, né? Ele costuma até customizar, tá, o produto para você. Nesse sistema de produção, você pode entrar em alguns sites de algumas empresas e dizer como é que você quer o produto. E a empresa vai lá e vai fabricar o produto do jeito que você quer, tá, para você. Isso é bom para a empresa, porque ela vai evitar desperdício, tá? Ela vai entender que ela está fabricando exatamente aquilo que vai ser vendido. A linha de produção, tá? A linha de produção no toyotismo ela é totalmente, né, computadorizada, né? Agora o trabalhador ele entra no sistema de computação, vai jogando lá os seus códigos, as suas senhas, né? E a máquina vai começando a desenvolver, tá, o que ele estaria fazendo manualmente, a máquina está fazendo para ele. Isso aí a gente pode fazer um link lá com o desemprego estrutural, lembra que eu falei? O desemprego estrutural ele acontece exatamente por causa disso, que a máquina vem e vai fazendo aquele trabalho que o homem fazia, tá vendo? Outra característica interessante, mas que é normal, né? Isso gera corte de gastos, né? E aumenta o lucro, que é o que realmente as empresas buscam. Ok? Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima, galera.